Querida Igreja do Senhor, queridos irmãos, vamos conversar hoje sobre o profeta Eliseu e o machado, baseado em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedendo que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Irmãos, vamos tomar algumas lições desse texto bíblico. O versículo 1 traz uma lição muito importante. Eles estavam com um problema. Lugar de habitação pequeno e precisando de outro lugar maior. Em Gênesis 13, 14 e 15, vamos ler o que tem lá? Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque todas essas terras que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Deus tem um endereço para a sua bênção, ou para a sua habitação, ou para bens, ou para posses, mas no tempo de Deus. Nesse caso, Abraão conheceu e morou nesse lugar, mas só a quarta geração é que tomou posse. A prova disso está no capítulo 15, versículo 16. Gênesis capítulo 15, versículo 15 e 16. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Sabe, irmãos, você não precisa ficar tomando posse disso, posse daquilo, recebendo isso, recebendo aquilo. O que está determinado de Deus para você, a promessa de Deus a você, ela virá no tempo certo, no tempo determinado por Deus e não determinado por você. Criou-se um costume em nossos dias, eu determino isso, eu determino aquilo, mas e o que Deus determinou para você? Onde entra essa história toda? Para Abraão, Deus determinou. Abraão seguiu de norte a sul, do oriente ao ocidente, percorreu toda aquela terra também. Mais tarde nós vemos os 12 espias fazendo o mesmo, de norte a sul, do oriente ao ocidente, e trazendo narração, e trazendo mostras. Mas tomaram posse no tempo de Deus. Versículo 2. Cada um de nós uma viga. Isso lembra casa resistente. Fez parte do Sermão do Monte, em Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O dever de construção bem sólida para a residência.
aqui foi observada pelos discípulos, ou servos, ou moços de Eliseu, que em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 deles morreu deixando uma viúva e pelo menos 2 filhos. Eles não eram assim, como se dizer, sem origem, sem destino, depois que estavam com Eliseu. Eles estavam aprendendo de Deus. Eles estavam até mesmo o que seria depois a sinagoga dos judeus, para aprender cada um no seu território e voltar para casa. Eles não eram exatamente levitas, mas eram aprendedores sobre Deus, alunos sobre Deus, o que seria o prenúncio das escolas teológicas de hoje. Em 2 Reis 4, 1, é aquela conhecida história daquela mulher que chegou a Eliseu, e uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ou seja, eles tinham família, eles tinham destino, eles tinham objetivos, antes e depois de estarem com Eliseu. Versículo 3. Eles pediram a Eliseu: ter servido ao Senhor ir conosco. Versículo 3 e 4. Ter servido ao Senhor ir conosco, buscar a madeira. E ele concordou: eu irei. Lembre de sempre pedir companhia da bondade e misericórdia de Deus. No Salmo 23, 6, tem uma certeza sobre ser seguido pela bondade e a misericórdia divina. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em Hebreus 4,16, uma exortação sobre esse assunto. Portanto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Estando no lugar certo diante de Deus, o socorro, do jeito que Deus quer, virá. Versículo 5. Já aparece um problema ali que muitos criticam. O machado era emprestado. Mas qual o problema de ferramenta pessoal na obra de Deus emprestada? Ou para Deus usar, para Deus começar a fazer alguma coisa, começar com coisas emprestadas. Em 2 Reis 4, 3 e 7, voltando àquela viúva, vasos, não poucos, e enche de azeite. Fecha a porta sobre os seus filhos e enche de azeite. E no versículo 7, vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. O próprio profeta aconselhou pegar emprestado ferramentas que serão bênção e depois pagar tudo. Só então viver do resto. Mas em 1 Samuel 22, 2, Davi permitiu ser seguido por endividados quando fugiam de Saul sem ter no início nem o que comer. 1 Samuel 22, 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram eles uns 400 homens. Mas isso deu fruto. Essa iniciativa de Davi de apoiar os mais fracos, os oprimidos, os que estão amargurados de espírito, deu fruto. A Bíblia narra especialmente o que aconteceu com o próprio Davi.
narrando em 1 Crônicas 29, de 3 a 5, a própria oferta dele. Ouro e prata. Confira lá, 1 Crônicas 29, 3 e 5, a quantidade de ouro e prata que o próprio Davi, do seu tesouro particular, dos seus pertences particulares, doou para o futuro templo que ele estava acabando de passar a planta para Salomão construir. Versículos 6 e 7. O ferro do machado flutua. Para nós, a igreja, existe um grande acontecimento prestes a acontecer. O arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aqui está dizendo que nas nuvens, encontrando com Jesus nos ares. Mas, encontrar com Jesus nos ares, parece assim, teórico. Alguns até tentam refutar. Um chegou a me perguntar, me mostra para mim a palavra arrebatamento na igreja, na Bíblia. Me mostra a palavra arrebatamento na Bíblia. Chegam até a duvidar que a própria palavra arrebatamento, como está aqui, 1 Tessalonicenses 4, 17, não existe na Bíblia. Está sim. Está logo na segunda linha do versículo, a palavra arrebatamento, arrebatados. Então, mas o que falta acontecer? O que está acontecendo? Segundo Tessalonicenses 2 e 7. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então nada está acontecendo porque não chegou a hora de a resistência contra o mal ser tirada daqui. Simultaneamente, quando a resistência do mal ser tirada daqui, segundo algumas revelações, algumas referências bíblicas, a igreja será tirada também. E o que é essa resistência? 1 Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. O penhor do Espírito. Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Quem conhece um pouco mais de transações financeiras sabe que penhor é um símbolo, uma garantia, como se fosse uma nota promissória, mas de muito valor e de muita estima, que um dia você voltará para buscar. Você vai deixar, usar, tudo mais, mas você voltará para buscar. O Espírito Santo é esse penhor que Jesus voltará para nos buscar. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na terra, Jesus não voltou ainda. Nada do que está previsto em Apocalipse, Daniel, Tessalonicenses, para depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer enquanto o Espírito Santo estiver na terra. É ele que está resistindo todo o mal. Se estamos passando dias terríveis hoje, ainda são princípios de dores. É só o princípio. É o Espírito Santo sair daqui com a igreja para as nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares. A coisa vai ficar muito pior. E eu não quero estar aqui para ver. Quero ser arrebatado. Sim, meus irmãos. Jesus está voltando. Amém.